Olá, que Deus abençoe a todos vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos dar continuidade aqui então ao nosso estudo bíblico. Estamos estudando o livro de Gálatas. Muito forte esse livro, porque foi inspirado, como toda a Bíblia, pelo próprio Deus, pelo próprio Espírito Santo, que usou o apóstolo Paulo para nos trazer essas verdades do verdadeiro evangelho, da verdadeira doutrina, que é o evangelho da graça. Então, essa é a nossa prioridade, né? Conhecer a verdade, conhecer a palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Gálatas, no capítulo 5. É muito importante que você acompanhe junto comigo na sua Bíblia. Gálatas, capítulo 5, versículo 13. O vídeo passado a gente foi até o versículo 12 e agora a gente vai para o versículo 13. Tá bom? Antes vamos fazer a oração e pedir ao Espírito Santo que nos ilumine e nos dê o entendimento da sua palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, meu Pai, que através desse vídeo que estamos gravando, através da leitura da tua palavra, o teu Espírito venha nos iluminar e nos fazer entender o teu querer, os teus pensamentos, a tua verdade, meu Pai. Repreenda todo mal que queira impedir essa palavra de chegar mais à frente. Meu Senhor, entrego tudo nas tuas mãos, na certeza de que o Senhor já honrou e já abençoou. Que aonde chegar essa palavra, chegue à edificação espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Muito bem. Então, no versículo 13, o Espírito Santo diz assim, através do apóstolo Paulo: porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, né? Ou seja, Deus nos fez livres. O Senhor Jesus na cruz nos fez livres das garras de Satanás, do mundo, das religiões, dos homens. Por isso, Jesus ele diz: conhecereis a verdade os fará livres. Então, não precisamos estar presos a ninguém, né? Porque o Senhor Jesus já nos chamou à liberdade. Por isso ele diz aqui: porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, tá? Livres do jugo, né? Deste mundo, dos homens. Aí ele acrescenta assim: mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Então, não confunda liberdade com libertinagem. Porque muitas pessoas elas dizem assim: bom, então se eu sou livre eu posso fazer o que eu quero. Não é assim. A pessoa que fala dessa forma é porque na verdade ela ainda não foi livre. Na verdade, ela ainda não nasceu de novo. Ela ainda não teve um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus. Porque por mais que nós já não estamos baixo a lei de Moisés, estamos debaixo da lei de Deus, que é o Espírito Santo, né? O cristão, ele é habitado pelo Espírito Santo. E nós, tendo o Espírito Santo, sabemos o que devemos fazer e o que não devemos fazer. O Espírito Santo nos guia. Então, uma pessoa que ela é cristã, que ela é cheia do Espírito Santo, ela não sente prazer no pecado, ela não sente prazer nas coisas do mundo, porque ela sabe que não agradam a Deus, não agradam a ela. Então, ela já não se inclina para a carne, ela se inclina para o Espírito. Então, a pessoa que ela supostamente diz que é cristã, mas ela dá lugar à carne, ela vive na prática do pecado, então é porque essa pessoa não nasceu de novo. Ela é um joio, ela não é um trigo verdadeiro, ela é o joio, ela é um hipócrita, um falso, né? Então, quem é de Deus pratica as obras de Deus. Quem é do diabo pratica as obras do diabo. Isso é simples.
Se a pessoa está praticando as obras do mundo, da carne, do pecado, então é porque ela não é de Deus, ela é do diabo. Porque ou ela é da luz ou ela é das trevas. Tá bom? Então não é porque somos livres que podemos fazer o que o mundo faz. Ao contrário, somos livres para abandonar o mundo, para abandonar o pecado. Somos livres para seguir a verdade. Sair da mentira e seguir a verdade. No versículo 14 ele diz: porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Então, qual é o maior mandamento, vamos dizer assim, né? Jesus diz que toda a lei de Deus se resume em 2 mandamentos. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo é amar o próximo como a ti mesmo. Então, quando você ama a Deus, você vai fazer de tudo para agradar a Deus. Você vai fazer de tudo para não desagradar a Deus. Quando você ama o próximo, você vai fazer de tudo para o bem daquele próximo. Então, nisso se resume a lei de Deus, né? O amor a Deus e amor ao próximo, né? Quem é de Deus, então ama, tá? Quem é de Deus tem amor a Deus e ao próximo. Agora, esse amor não significa o seguinte: é se submeter às pessoas, é se deixar influenciar pelas pessoas, se deixar dominar por essas pessoas. Isso não é amor, né? Isso não é amor. Por exemplo, se uma pessoa te faz mal, se uma pessoa ela quer te obrigar, se a pessoa quer te subjugar, e você diz, não, eu vou fazer o que ela quer porque eu amo ela. Não, isso não é amor, isso aí é paixão. É igual a mulher que tá apanhando do marido, né? O marido tá apanhando do marido, não, mas eu amo ele. Isso não é amor. Isso aí é uma paixão doentia, isso é uma obra da carne, é algo satânico. Então, você ama as pessoas no sentido de desejar o melhor para essas pessoas. Mas isso não significa que você tem que se deixar dominar por essas pessoas, né? Por exemplo, uma pessoa chega para você e diz assim, se você me ama, então você tem que fazer isso, 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 isso. Então essa pessoa está se aproveitando de você. Se aproveitando de você. E ela diz assim, se você não faz o que eu digo, então você não me ama. Então essa pessoa, ela é satânica. É como aquele namorado que chega para a namorada e diz assim, se você não me der o que eu quero, né? Então você não me ama. Se você me ama, prova que você me ama e dá o que eu quero. Então isso não é amor. Isso aí é uma escravidão. Isso aí é se aproveitar, né, dos bons sentimentos da pessoa. Somente uma pessoa maligna que se aproveita disso, né? Se aproveita da sua simplicidade, do seu amor, da sua pureza, para querer te contaminar, para querer te destruir, para querer te dominar. Então fuja desse tipo de pessoas, porque elas fazem o mal. Você pode amá-las, né? Mas não significa que você tem que fazer o que elas pedem, ou tem que estar juntamente com elas, né? Por exemplo, eu amo o próximo, mas se o próximo está fazendo algo que não é bom para mim, então eu não vou estar próximo a essa pessoa, não é verdade? Porque amar a Deus, amar a mim mesmo e amar ao próximo, né? Tá compreendendo? Muito bem, vamos avançar. Vamos para o versículo 16. Vamos para o versículo 16, ok? Do livro de Gálatas, né? Capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito. Observe que aqui Espírito está escrito com letra maiúscula. Quando você lê na Bíblia Espírito com letra maiúscula, se está referindo ao Espírito Santo, Espírito de Deus.
Quando você lê espírito com letra minúscula, é outro espírito. Pode ser o espírito imundo, do diabo, ou o espírito da pessoa, ou o espírito do mundo, né? Nesse caso aqui é o Espírito Santo. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Então, o que é viver no Espírito? Viver no Espírito é viver em sintonia com Deus. É viver em comunhão com Deus, em oração, em santificação, em meditação na palavra dele. Por exemplo, você lê a Bíblia, você acorda, um exemplo, cedo e lê a Bíblia, ou à noite, qualquer hora, né? Você lê a palavra de Deus, você medita na palavra de Deus, o Espírito Santo pega aquela palavra, coloca dentro de você, e durante o dia, durante os dias e por toda a sua vida, o Espírito Santo vai fazer você lembrar daquela palavra, vai fazer você andar de acordo com aquela palavra. Isso é andar no Espírito. Isso é viver no Espírito. Então é impossível uma pessoa andar no Espírito se ela não conhece a palavra de Deus. Por exemplo, a pessoa aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, mas se ela não lê a Bíblia, se ela não conhece a palavra de Deus, se ela não busca a palavra de Deus, como que ela vai andar em Espírito, não é verdade? Ela não sabe a verdade, ela vai continuar errando, ela vai continuar praticando o pecado, ela vai continuar fazendo coisas erradas, ela vai continuar fazendo o que as outras pessoas fazem. Então ela não está vivendo no Espírito. Ela está vivendo na carne. Ela aceitou Jesus, mas ela ainda é carnal. Então o conselho aqui é o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Então, constantemente, é algo constante, tem que ser todos os dias. Separar um tempo para ler a Bíblia, para meditar na palavra de Deus, para pensar nas coisas de Deus, escutar uma pregação. Né? Eu escuto pregações de homens de Deus, que eu acredito que são homens de Deus, porque o que eles pregam estão de acordo com a palavra de Deus. Então eu sempre coloco no meu Facebook, inclusive no meu YouTube tem uma playlist de pregações de pastores, de homens de Deus, que eu considero homens de Deus, eu escuto, eu aprendo com eles. Não é verdade? Então você pode fazer isso. Ver os meus vídeos do YouTube, mas você tem que tomar muito cuidado, porque nem todos aqueles que dizem que são pastores, que são homens de Deus, na verdade, não são, a maioria não são. Por isso que você tem que estudar a Bíblia, conhecer a verdade, para saber distinguir o que é verdade e o que é. Se você vê que um suposto pastor, homem de Deus, está falando algo, mas está longe da palavra de Deus, o que ele está falando não é o verdadeiro evangelho, então você já não escuta mais. Você fala, não, isso aí está fora. Está fora da verdade, está desvirtuado. Entendeu? Ele pode ter o título que for, ele pode ter uma igreja cheia com 10 mil pessoas, não importa. Isso não significa que a pessoa seja de Deus. As religiões estão cheias. Não se iluda com isso, não se iluda com multidões, né? Muitas pessoas se iludem com multidões. Eu vou naquela igreja porque ela está cheia, está lotada. O inferno também está lotado. Você sabia disso? O inferno também está cheio. E siga enchendo, cada dia enche mais. Né? Não se iluda com as multidões. Você, por exemplo, vê que quando Jesus entrou em Jerusalém, as multidões gritavam, Hosana nas alturas, bendito que vem no nome do Senhor. E as multidões seguiam Jesus pelos desertos, eram curadas, recebiam milagres, comeram do pão e do peixe que foi multiplicado. Mas, quando chegou na hora que Jesus foi preso, aquelas mesmas multidões o abandonaram. Ou seja, não eram pessoas de Deus, não eram pessoas convertidas. Era uma multidão que não era de Deus. E sabe o que eles gritavam no final? Crucifica-o. Elas gritaram, crucifica-o. Então, multidão não significa nada. Você não tem que seguir multidão. Você não tem que seguir pastores de multidões, você não tem que seguir religiões de multidões, ou que tem uma aparência bonita, não. Você tem que seguir
escutar aqueles que pregam a verdade. E muitas vezes aqueles que estão pregando a verdade não são seguidos por multidões. Não é verdade? Para pensar um pouquinho. Analise isso aí. Tá bom? Então ele diz aqui, no 16. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Então, quando andamos no Espírito, não temos mais o desejo de satisfazer os desejos da carne, o pecado. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Olha só o que o Espírito Santo nos revela aqui, porque a carne luta contra o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Ou seja, nós, o ser humano, é carnal. A nossa natureza é para o pecado, é para a carne, é para a sujeira. Tá bom? Como o porco, por exemplo. Você pega o porco, você lava o porco, você põe perfume no porco, mas quando você solta o porco, o que ele vai fazer? Qual a natureza dele? Ele vai se jogar na lama, no chiqueiro, na sujeira novamente, porque é a natureza dele. Entendeu? É como aquela história do sapo e do escorpião. O sapo estava na beira da lagoa e o escorpião estava ali, né? E o sapo ia atravessar a lagoa e o escorpião falou para ele: olha, deixa eu subir nas tuas costas para que você me atravesse para o outro lado da lagoa. E o sapo falou para ele: não, se você subir nas minhas costas, você vai me picar. Você vai me matar. E o escorpião falou: não. Pode ficar tranquilo, eu não vou te picar não, porque se eu te picar a gente vai morrer afogado. Né? Então, o sapo ingênuo deixou o escorpião subir nas costas dele e foram nadando. Quando chegou no meio do rio, o sapo dá um grito: ai, você me picou. Né? Então o escorpião falou: sinto muito, mas é a minha natureza, eu não resisti. Quer dizer, a natureza do escorpião é picar. Então, qual é a natureza do ser humano? A natureza do ser humano é pecar. A natureza do ser humano é fazer aquilo que desagrada a Deus, é desobedecer a Deus, é andar fora do Espírito Santo. Essa é a natureza carnal humana. Por isso que o apóstolo fala aqui, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Ou seja, quando a pessoa ela nasce de novo, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, quando tem um encontro com Jesus, recebe o Espírito Santo, então a natureza divina, o Deus Todo-Poderoso habita dentro dela. E quanto mais nós nos inclinamos para Deus, nos inclinamos para a palavra de Deus, então já não somos mais guiados pela nossa carne. A carne continua aqui. Mas cada vez a carne está cada vez mais morta, ela está morrendo a cada dia. A minha carne está morrendo. A cada dia eu sinto menos prazer nas coisas do mundo e mais prazer nas coisas de Deus. Isso é o sinal que sou guiado pelo Espírito Santo, que ando no Espírito Santo. Mas se a pessoa se diz cristã, hoje em dia é moda, né, ser cristão, é moda frequentar uma igreja, é moda falar de Jesus, só que você vê que a maioria das pessoas, as obras delas são carnais. Vive no mundo, né? Vive no pecado, fazendo coisas que todas as pessoas do mundo fazem. Então significa que essa pessoa ela está andando no espírito? Não, ela está andando na carne. Ela está se deixando levar pela carne. Ou ela não nasceu de novo, ou ela não está buscando, né? Ela não está lutando contra a carne dela, porque é uma luta. Nós temos que lutar. E para vencer essa luta, precisamos buscar mais de Deus. Não é verdade? É como aquela história da briga de cachorros.
Se você tem 2 cachorros e coloca eles para brigar, quem é que vai vencer? Vai vencer aquele que está mais forte, vai vencer aquele que está mais alimentado, não é verdade? Aquele que não é alimentado, aquele que está fraco, né? Então esse vai perder. Então, se nós nos alimentamos da palavra de Deus, da oração, da comunhão com Deus, das pregações dos servos de Deus, né? Dos verdadeiros homens de Deus, então nós vamos andar em espírito. Nós vamos estar fortes, nós vamos vencer a batalha, a guerra contra a carne. Agora, se você se diz cristão, mas não se enche das coisas de Deus, você se envolve com as coisas do mundo, então você vai perder, né? A carne vai prevalecer. A carne vai prevalecer. Uma vez que a carne prevaleça, você vai sofrer, você vai perder, né? Por isso ele diz aqui, porque a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si. Então são coisas totalmente opostas. Então não se é como o óleo e a água. Se você colocar o óleo num copo d'água, ele se separa, não se mistura, são opostos. É o branco e o negro, né? Positivo e negativo, são opostos. É Deus e o diabo, a luz e as trevas, o céu e o inferno, são opostos. É o mundo e o pecado, é a santidade e o pecado, são opostos. Então, se você é de Deus, você vai viver de acordo com a vontade de Deus, né? Você não vai mais... você pode ter colegas, amigos, conhecidos, familiares, parentes, no trabalho, na escola, etc., mas você já não vai fazer o mesmo que essas pessoas fazem, porque você é oposto. Jesus disse, quem não é por mim é contra mim. Quem não se junta comigo se espalha. Então nós temos que tomar essa decisão. A quem vamos seguir? A carne? Né? A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Mas se você seguir o Espírito Santo, é a vida eterna. Ok? Ele diz, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Então, a minha vontade, muitas vezes, é se irar, é falar, é fazer. Mas aí você tem que se controlar. É fácil? Não é fácil. Tem vezes que não conseguimos. Mas, logo depois, nos arrependemos e fala, não, o que eu falei não foi legal, eu errei, eu pequei, eu falhei. Logo a pessoa se arrepende, se levanta, se recompõe e anda no espírito. Mas há pessoas que não, que ela continuamente, as práticas delas carnais são contínuas. Isso prova que ela realmente nunca teve um encontro com Deus. É aquela pessoa que diz assim, a carne é fraca, né? Então se a pessoa fica dando desculpa, a carne é fraca. Uma vez que se eu sei que a carne é fraca, então eu tenho que me encher do espírito para poder vencer a carne, né? Não é dar desculpa dizendo que a carne é fraca e continuar praticando o pecado. Isso é safadeza, né? Isso é safadeza. E essa que é a realidade. Tá? Porque ele diz aqui claramente, para que vocês não façam o que querem. Então não tem que fazer a vontade da carne, mas que muitos falam assim, não, mas eu nasci assim. Mentira. Eu sempre fui assim, né? E começa a dar essa desculpa. Ah, eu faço isso porque é a sua natureza, é pecaminosa, então o que você tem que fazer? Buscar a Deus, se arrepender, pedir ao Espírito Santo para fazer morrer essa natureza carnal, pecaminosa, para que você possa se transformar naquilo que Deus quer, que Deus preparou para você. E não é, então porque a minha carne pede isso, porque eu tenho vontade de fazer isso, então eu vou chegar e vou fazer. Né? Não. Não dê desculpa, não tem desculpa. Para que vocês não façam o que querem. Então eu não vou fazer tudo o que eu quero. Se o que eu quero é contrário ao que Deus quer, então eu vou fazer um esforço para fazer. O Espírito Santo vai me dar força, eu vou orar e ele vai me dar força para vencer.
né? Seja qual for, se você tem um vício, se você tem uma inclinação, se você está na prática de um pecado e você sempre está caindo na tentação, você não está conseguindo vencer, então você tem que clamar a Deus, você tem que orar, você tem que pedir ao Espírito Santo que te dê força, que ponha dentro de você o verdadeiro arrependimento para você vencer o pecado. Se você buscar de todo o coração, você vai conseguir. Se você buscar a Deus com todas as suas forças, Ele vai te dar a força e o poder. Está escrito: recebereis poder. Recebereis poder. Quando o Espírito Santo desce sobre nós, Ele entra na nossa vida, Ele nos dá o poder. Poder para quê? Para vencer a nós mesmos, para vencer a carne, para vencer o pecado. Tá? Então isso aí é bem claro aí nessa passagem. E ele diz no 18, mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Então antes, como já falamos nos vídeos anteriores, o povo de Israel era guiado pela lei. Hoje não estamos mais debaixo da lei, não precisamos mais da lei. Hoje somos guiados pelo próprio Espírito Santo que habita dentro de nós. Ele nos conduz, Ele nos revela, Ele nos ilumina, Ele nos mostra o que é certo e errado, por onde devemos e por onde não devemos andar. E ele diz aqui no 19, ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual. O que é imoralidade sexual? Ele começa a dar exemplo aqui de obras da carne, né? São conhecidas, imoralidade sexual. Todo tipo de relação sexual que é fora do relacionamento entre um homem e uma mulher, que é fora da natureza, que é fora daquilo que Deus criou. Deus criou macho e fêmea. Deus criou o homem e a mulher. Deus não criou dois homens ou duas mulheres. Tá? Então, casamento, sexualidade é entre um homem e uma mulher, quando se casam. E nada de imoralidade sexual fora do casamento. Isso já é prostituição. Tá? Então, imoralidade sexual é todo tipo de prostituição, todo tipo de relação sexual ilícita, como homossexualismo, como lesbianismo, como travesti, relações sexuais ilícitas, fora da natureza, né? Fora do que é natural. Então, como bestialidades, homem com animal, né? Homem com homem, mulher com mulher. Então isso aí são imoralidade sexual. Isso é pecado, isso é obra da carne. Você tem que fugir disso, você tem que vencer isso. A prostituição, o adultério, né? Que é o sexo fora do casamento. Então, imoralidade sexual, a pornografia, por exemplo. Hoje tem pessoas que são viciadas na pornografia. Então isso aí tudo são imoralidade sexual. Né? E isso está em todo lugar, né? Está nas novelas, está nos filmes, está na televisão, está na internet, está nas redes sociais, está no WhatsApp. Então você tem que fugir das obras da carne. Tá? Imoralidade sexual, impureza, tudo aquilo que é impuro, que te contamina. Você sabe que não agrada a Deus, que não agrada o Espírito Santo. Libertinagem, né? Você vê, por exemplo, hoje nos grupos, nas festas, há muita libertinagem, bebedeiras, né? Como é que fala? Uma pessoa que fica embriagada, né? Começa a falar um monte de besteira, começa a fazer o que não tem que fazer, né? Certos tipos de brincadeira, libertinagem. Idolatria. A idolatria é quando você adora alguém ou algo que não seja Deus. Por exemplo, adorar imagens, como a Igreja Católica faz, né? E as religiões fazem, coloca lá o budismo, o hinduísmo, todas as religiões que colocam lá a macumba, a umbanda, o candomblé, a quimbanda, coloca lá imagens e você começa a fazer pedidos para aquelas imagens. Só de fazer imagem já é errado. Só de ter a imagem já é errado, né?
Ainda mais pedir para ela que é, na verdade, um objeto. Então isso aí é idolatria. Adorar cantores, cantoras, pessoas famosas, adorar o corpo, né? Pessoas que ela adoram o próprio corpo, por isso ela se submete a várias cirurgias, várias cirurgias. Ela quer sempre se parecer jovem, tá? Com 60 anos, 70, mas ela quer parecer 30. Isso é um tipo de idolatria, né? As pessoas falam autoestima, não, isso não é autoestima. Autoestima é a pessoa se sentir bem com o que ela é. Então eu posso ter o cabelo branco, eu posso ser calvo, eu posso ser gordo, eu posso... Não importa, mas o importante é que eu sou feliz. O importante é que eu tenho Jesus. Então isso é autoestima. Eu gosto de mim mesmo. Agora a pessoa fala, não, eu tenho que se parecer ao cantor fulano, eu tenho que fazer o que os outros estão falando. Isso não é autoestima, isso é um tipo de idolatria. Claro, se você vai fazer uma cirurgia que é para, por exemplo, curar uma doença, tudo bem. Agora, se você vai por estética, né, então você tem que rever isso aí. Porque adorar a si mesmo, adorar o corpo, nós temos que adorar somente a Deus. Não estou dizendo que você não tem que se cuidar, cuidar do corpo, fazer exercício, se alimentar bem, mas cuidado com os excessos. Cuidado com os excessos, né? Se é algo realmente necessário, tudo bem, mas se é algo que é só para satisfazer o seu ego, e isso não tem fim, você vê que tem pessoas que já fez 3, 4, 5, 10, 20 e nunca está satisfeito e sempre está falando, não, aqui está errado. Então isso aí já é uma doença que a pessoa tem, psicológica, que é um tipo de idolatria. Adorar os familiares, colocar o pai, a mãe, os filhos por em cima de Deus, isso é um tipo de idolatria. Adorar, por exemplo, a natureza, adorar o sol, adorar a lua, os astros, isso é um tipo de idolatria. Então a idolatria se abrange a você adorar aquilo que não é Deus. Tá bom? Então adorar, glorificar, exaltar somente Deus, somente o Senhor Jesus Cristo. Não adorar o dinheiro, não adorar, né, as coisas materiais. Tem pessoas que se ela não tem algo material, ela não é feliz. Ela não sabe ser feliz com as coisas simples, com as coisas humildes. Então, isso é um tipo de idolatria. Então, pense nisso. Analise isso aí. Feitiçarias, né? Pessoa que ela, ao invés de buscar Deus, ela busca as coisas ocultas, as simpatias, as religiosidades, né? As bruxarias, etc, etc. Todo tipo de feitiçaria são obras da carne, consulta com os espíritos, com os mortos, que na verdade não são mortos, são espíritos enganadores. Inimizades, quando você tem inimizade com as pessoas, né? Você tem a pessoa como se fosse seu inimigo, isso aí também é obra da carne. Rixas, sempre buscando problema com as pessoas, confusão com as pessoas, discussão com as pessoas. Você sempre tem que estar se metendo em confusão, sempre tem que estar se metendo em rixas, em brigas, em contendas. Sabe esse tipo de pessoa? Ela não sabe estar tranquila, ela não sabe estar em paz. Ela sempre está buscando, como diz o ditado, sarna para se coçar, né? Então isso aí, meu amigo, se meter na vida dos outros, isso aí são obras da carne. Ciúmes. Você tem ciúme doentio do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos. Aquela coisa, né? Tem pessoas que até se matam por causa de alguém. Isso aí é obra da carne. Obra da carne. Iras, discórdias, divisões, colocando um contra o outro, né? Fazendo fofoca, jogando um contra o outro. Isso aí, meu amigo, é obra da carne. Facções, fazer um tipo de grupinho, né? Para se levantar contra outros. Esse tipo de coisa aí
Tudo mostra que a pessoa não nasceu de novo, né? Divisões. A pessoa fala assim, mas eu oro, eu vou à igreja, eu sou religioso há tanto tempo. Isso não significa nada, porque são os frutos que comprova se a pessoa realmente anda no espírito ou anda na carne. Porque se ela pratica essas coisas aqui, ela está andando aonde? Na carne. Ela está longe do Espírito Santo. Ela está fora, né, do que o Espírito Santo tem mostrado para a gente. Ira, discórdia, divisões, facções, invejas. Pessoa que é invejosa. Ela vê alguém com alguma coisa e fala, não, eu tenho que ter isso também, porque se eu não ter isso, né, então ela sempre quer ter o que o outro tem. Você tem que buscar as coisas que você vê que tem realmente necessidade para você, faz sentido para você. Agora tem coisas, sabe aquela pessoa compradora compulsiva, que ela compra um montão de porcaria porque ela vê os outros, porque ela viu na televisão, ela viu na internet, ela viu o outro tendo, ela viu o outro fazendo, então ela vai lá e começa a imitar. Isso aí é inveja. Isso aí é besteira, meu amigo. Isso aí é obra da carne, né? Começa a se vestir como o outro está se vestindo, começa, por exemplo, você vê uma pessoa que compra um copo, todo mundo está comprando aquele copo, né? É moda, então você vai lá e compra também. Isso aí é um tipo de inveja. Isso é obra da carne. Mano. Depois vai ficar jogado, quando passar a moda vai ficar jogado ali, você nem vai usar. Quantas são as pessoas que o guarda-roupa dela tá cheio de roupa que ela já usou só uma vez, né? Que ela viu fulano, ciclano, né? A inveja. Eu quero ter o carro que nem o fulano, eu quero ter a casa que nem o fulano, eu quero ter, né? O marido do fulano, a esposa do fulano, o filho, a vida do outro. A pessoa invejosa, ela tem autoestima fraca, ela não se ama. A pessoa invejosa, ela não se ama. Ela não se ama porque ela sempre quer o que os outros querem. Porque se ela se amasse, ela estaria satisfeita com o que ela tem. Eu não sou contra de você avançar, de você ter o melhor, não tem problema nisso. Mas não tem que ser aquele vício de ser o que os outros são. Ter a inveja, né? Cada ser humano é especial para Deus. Tá? Bebedeiras. As bebedeiras, o que são? São a pessoa ela não consegue tomar somente um copo de vinho. Ela quer tomar a garrafa inteira, 2 garrafas, 3 garrafas. Ela não consegue tomar uma latinha de cerveja. Ela quer tomar 10, 20, 30. Quer dizer, isso aí já é bebedeiras. Né? Bebedeiras. Como também comer, né? A pessoa ela come compulsivamente, come. Isso aí também é um tipo de obra da carne, de pecado. Orgias, que são as relações sexuais entre várias pessoas, né? E coisas semelhantes a estas. Ou seja, aqui está somente alguns exemplos que o Espírito Santo nos dá, só para que a gente tenha uma ideia do que são as obras da carne. Essa lista é maior. E o Espírito Santo vai nos mostrando, nos revelando. Por isso é importante ler a Bíblia, porque em outros textos bíblicos tem outras listas como essa aqui. Aí ele diz aqui, declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Os que praticam tais coisas, coisas semelhantes a essa, não herdarão o reino de Deus. Essas pessoas não nasceram de novo, não têm o Espírito Santo, não são guiadas pelo Espírito. Ela pode ser religiosa, ela pode ter título, ela pode ser, mas ela não vai entrar no reino de Deus. Uma coisa é você cair em tentação. Outra coisa é você permanecer na tentação, permanecer caído, permanecer no pecado. O cristão ele pode cometer erros, ele não é perfeito. Eu não sou perfeito. Você não é perfeito, ninguém é perfeito. Mas o cristão, guiado pelo Espírito, quando ele observa algo errado, ele se arrepende. Ele abandona, ele deixa. Agora, a pessoa que não é de Deus, ela vai viver
toda a sua vida naquilo ali. Ela não se arrepende, ela não abandona. Então, é o claro sinal de que ela não nasceu de Deus. Ela não está salva. No versículo 22 ele diz aqui, mas o fruto do Espírito é. Então, quando a pessoa tem o Espírito, tem os frutos. Aí ele diz aqui, amor. A pessoa que ela tem o Espírito Santo, ela tem amor. Amor a Deus, amor ao próximo. Mas eu volto a repetir. Esse amor não significa que você tem que ser escravo de alguém. Que você tem que fazer tudo que aquela pessoa pede para você. Isso não é amor, isso é chantagem emocional. Tá? Ah, se você não me ama, então você não está fazendo isso para mim. Então isso não é amor, isso é chantagem emocional. Porque quando você ama uma pessoa, você faz as coisas naturalmente, sem nenhum tipo de obrigação, sujeição ou chantagem. Não é verdade? A esposa que ama o marido, ela não faz chantagem com o marido. O marido que ama a esposa, o familiar que ama, ela não faz chantagem emocional. Ela faz a coisa por amor, não por obrigação. Tá? O fruto do Espírito é amor. Não só a Deus, mas às pessoas. Alegria, a pessoa é alegre, ela é feliz. Ela pode estar passando por luta, por situações, ela pode ter uma vida assim, mas ela é feliz. Paz, a pessoa tem paz, dorme em paz, vive uma vida tranquila. Longanimidade, pessoa longânima é aquela pessoa que tem paz e passa paz para as outras pessoas. Não busca problema, sempre está tranquila no seu canto, né? Pessoa longânima, pessoa tranquila. Benignidade, né? Pessoa benigna. Você está perto daquela pessoa que é benigna, ela te faz o bem. Bondade, pratica a bondade, né? A mansidão, a fidelidade. Pessoa fiel, pessoa justa, pessoa correta, que busca fazer o que é certo. A mansidão, aquela pessoa mansa, tranquila, aquela, né? Não estou dizendo que ela não vai ter momentos de ira, sim. Até Jesus teve momento de ira. Mas na Bíblia fala, irai-vos, mas não pequeis. Não deixe se pôr o sol sobre a vossa ira. A pessoa se ira no momento, mas depois ela perdoa, ela, né, esquece, ela não fica guardando rancor, ódio, ressentimento. Se a pessoa fica guardando ódio, ressentimento, rancor, então porque ela vive na carne. Porque eu posso mirar com alguém, eu posso, mas eu não vou ficar guardando nada no meu coração. Tá bom? Então a mansidão, o domínio próprio, que é a pessoa que se domina, né? Que consegue se segurar, consegue se manter, não se deixa levar pelo calor do momento. Isso aí, tudo isso aqui não é fácil, tem que ser em comunhão com o Espírito Santo, né? Buscando a Deus em todo momento. Contra essas coisas não há lei. Não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Então, assim como Jesus foi crucificado, a nossa carne também, ela dia a dia vai sendo crucificada até o dia que ela morra completamente, que vai ser o dia da nossa ressurreição, quando Jesus nos leve para a glória. Aí a carne vai deixar de existir completamente. Aí vamos ser novas criaturas completas. Estamos, então, em fase de crescimento espiritual. Cada dia estamos melhorando, não somos perfeitos. Muitas pessoas falam pra gente, você diz que é cristão, mas olha o que você está fazendo, olha o que você falou, olha que as pessoas pensam que nós temos que ser perfeitos. Não, ninguém é perfeito, perfeito é só Deus. Mas elas não sabem que a cada dia nós estamos buscando melhorar, a cada dia estamos buscando melhorar. Então, esse é o papel do cristão, cada dia se parecer mais a Cristo. Vai chegar um dia que vamos ser como Cristo. E esse dia será por toda a eternidade. E ele diz, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se vivemos no Espírito,
andemos também no Espírito. Quer dizer, se eu tenho o Espírito Santo, eu vou andar de acordo com o Espírito que está dentro de mim. Agora, se a pessoa diz ter o Espírito Santo, mas anda conforme a carne, então não é o Espírito Santo que está dentro dela, é um espírito demoníaco, é um espírito satânico. E ele termina aqui no versículo 26 dizendo assim: não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Ou seja, não se sinta melhor que ninguém, não se sinta o super santo, porque santo é só Deus. Toda a honra, toda a glória, toda a majestade é para Jesus. Não é julgar as pessoas, não é sair julgando as pessoas. Ah, você é um hipócrita, você faz isso, você faz aquilo. Não, isso o cristão não tem que fazer isso. Quem tem que julgar é Deus. Não temos que apontar o dedo para ninguém. É aquele ditado, se você aponta um dedo para alguém, tem 3, 4 dedos apontados para você. Não julgueis para que não sejais julgados, disse Jesus. Então não julgue a ninguém. Julgue a você mesmo. Cuide de você mesmo. Não fica apontando o dedo ou falando de alguém. Se você vê que a pessoa está mal, fale diretamente com ela. Dê um conselho para ela. Mas se ela não aceitar, somente ore por ela. E entregue na mão de Deus. Mas não julgue, não saia falando mal, não saia criticando, tá? Que isso não vem de Deus. Não nos deixemos possuir de vanglória. Não seja orgulhoso. Não se sinta melhor que ninguém. Provocando uns aos outros. Né? Tem pessoa que ela gosta de provocar. Tendo inveja uns dos outros. Então vamos parar por aqui, porque é muito forte, é importante. Não deu para falar muito, tem mais coisas para falar. Mas eu acredito que você tem que ler a Bíblia, voltar a ler, voltar a meditar, buscar mais. E o Espírito Santo vai falando. Já falei bastante, né? O vídeo está um pouco largo, mas é importante estudar, meditar na palavra de Deus. Tá bom? Então tá aí. Próximo vídeo nós vamos continuar com o estudo do livro de Gálatas. Se você gostou do vídeo, dá um like aí, o joinha, para que outras pessoas possam ver também o vídeo. Se inscreve no canal. Por que é importante dar o like, né? Quando você vê o vídeo. Porque aí o YouTube vai mandar o vídeo para outras pessoas também. Para outras pessoas conhecer a verdade. É uma maneira de você divulgar a palavra de Deus. Se você quer fazer mais, copia o link, envia para outras pessoas, coloca nas suas redes sociais, manda por WhatsApp, enfim. Tá bom? Se inscreve no canal, o canal tá cheio de vídeos, esse é mais um vídeo. Se você não viu os outros anteriores, veja para que você acompanhe versículo por versículo. Porque o que estamos fazendo aqui é esquadrinhar as Escrituras, estudar a palavra de Deus afinco, versículo por versículo. É assim que devemos ler as Sagradas Escrituras. Deus abençoe, um forte abraço e até o próximo vídeo.